Olá, Skiller, tudo bem? Espero que você esteja bem. Agora a gente vai falar sobre Union. Union, basicamente, é a parte de conjuntos da matemática. Fiquem calmos, não se apavore, que eu vou ajudar vocês. Então, vamos de skill. Valeu, até lá. Vamos compartilhar nossa tela e vamos hablar. Primeiro ponto, eu quero já adicionar aqui para vocês alguns exemplos que eu vou já colocar para vocês usarem no exercício que eu passei para vocês. Então aqui em Constraint, vou adicionar esses aqui, só para vocês entenderem como funciona. Então, o Alter Table Categories adiciona Constraint, Name Unique é uma nomenclatura que a gente dá, e aqui poderia ser qualquer nome. A gente sempre coloca Unique, FK, Fort Key, aqui ó, por exemplo, FK, como um apelido para a gente entender facilmente o que é aquela nomenclatura, tá? Daquele constraint. É como se fosse uma chamada de função, tá, gente? Então aqui eu coloco o unique para dizer ele é único e eu coloco qual coluna vai ser única. Qual é a coluna que vai ser única? A coluna única vai ser nome, certo? Então, temos um outro alter table em categoria. Esse aqui é de adicionar. Então, a gente vai adicionar que o name vai ser único. A gente vai adicionar esse name em unique, certo? Adicionar. Aqui a gente vai alterar. Alterar, altera. Altera a coluna. Com a coluna vai ser name, que é a coluna name que nós temos. E o set é configura para not num, certo? Aí aqui a gente tem os articles, o check view, um ponto importante que eu vou explicar sobre esse. Aqui é a mesma coisa, o alter table, qual é a tabela? Alterar a tabela artigo, articles, adiciona, a gente vai adicionar uma nova função, certo? Então, adiciona. Não é alterar, tá, gente? A gente vai adicionar. Então, vamos adicionar uma restrição, uma constraint, que verifica se as visualizações... Lembra que a gente tem uma view? A gente tem uma coluna chamada view, certo? Em artigos. Quantas pessoas visualizaram aquele artigo? Então, cada vez que alguém entra na página, ele soma mais um elemento. Então, o check é uma função do SQL, tá? Do Postgres. Check. E aqui eu passo o maior ou igual, ou maior, menor, menor, igual, a função que vocês querem. Então, a coluna tem que ser maior ou igual a zero. Não pode ser menos 1, menos 2, menos 10. Não pode, porque se eu parto do princípio que é zero, eu tenho que ir de zero para cima, correto? Pensem comigo, eu não posso ter menos uma visualizações. Como assim eu perdi uma visualização? Se a pessoa entrou, ela viu. Independente se foi menos tempo, mais tempo. Aí a gente pode tirar outra métrica sobre isso. Mas nesse cenário, a partir do momento que ela leu, a gente entendeu que é mais um que eu acrescento na tabela. Beleza? Então aqui no profile a gente tem o alter column. O alter column alterar a coluna last name e ele vai configurar, setar para not null. Lembra que not null é que não pode ter valores nulos. Beleza? Alter table article add constraint, adiciona constraint. Aqui a gente está dizendo o seguinte: ele vai ter uma foreign key, uma restrição de foreign key. O que é uma restrição de foreign key? Ele vai ter o CPF. Lembra daquele CPF que eu já falei para vocês lá na nossa camada de visualização? A ligação, e aqui não é para explicar sobre foreign key, a gente vai falar ainda sobre isso, mas é a ligação entre o usuário, esse user ID que tem aqui, ó, nesse articles, beleza? Vamos mostrar aqui porque eu acho que vai ser mais fácil. Ó, select asterisco article from articles. Vamos ver aqui as colunas. Quais são as colunas? Ó, eu tenho a coluna view, que eu acabei de falar para vocês, e tenho a coluna user ID. Aqui, ó, user ID. Então eu estou dizendo que a restrição vai ser em user ID. E a reference, o reference significa o seguinte: o reference, eu tenho um profile, que é a tabela que tem a ligação, ó. Se eu entrar aqui, ó, deixa eu ver qual é a ligação. É no profile? Não, é no user. Aqui no caso não é profile, é users. Então eu estou dizendo que a referência é na tabela users. Assim, ó. Peraí. É users.
eu estou dizendo que essa tabela users, ela precisa existir. Então, eu preciso referenciar, e quando eu faço isso, vocês vão saber o porquê que eu quero fazer essa reference. É o seguinte, quando eu deletar um usuário, eu quero que todas as informações relacionadas a ele, associada, referenciada com esse usuário, seja deletada também. A gente não faz isso em produção, tá, gente? Mas isso é uma coisa que é legal também. Mas o que a gente pode fazer é o soft delete. O soft delete, só para que vocês entendam, ao invés de a gente excluir o registro de verdade, a gente só desabilita o registro e ele não aparece mais. Entende? Isso é uma das estratégias que as empresas usam. Elas não deletam de verdade. Eu tenho que olhar um pouco mais a LGPD para entender se isso é um problema. Se a gente precisa realmente matar os dados do banco de dados. Se eu não me engano, sim. Mas as empresas ainda utilizavam, até o momento em que eu trabalhava em uma delas, esse tipo. O LGPD ainda não estava em ação, mas se eu não me engano, a LGPD já pede para exclusão total. Beleza? Então, beleza. Eu espero que vocês tenham entendido. Então, aqui, a Forward Key é uma restrição que a coluna User ID precisa existir na coluna Users, que é o campo ID, certo? A coluna ID no Users, na tabela Users, precisa existir. Beleza? Eu só quis dar uma passada para ficar claro para vocês. Então, poderia também remover, tá? Alter Table Drop, excluir. Então, eu posso excluir, aí é o nome, a nomenclatura que a gente adicionar, tá? ADD Constraint, essa nomenclatura aqui que a gente tem que fazer um drop, certo? Ou adicionar também aqui. Vou salvar só para que vocês tenham esse alter table, beleza? Vou criar agora um arquivo aqui, ó, union 6. Union all exception, eu acho que é exception, não, intersect. Intersect.sql. Opa! Eu acho que tem um except também, mas a gente já coloca aqui. SQL, beleza. Beleza. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui para mostrar sobre conjuntos para vocês. Deixa eu pegar aqui o Union. Espera aí. Union clauses. Cláusula union. Beleza. Deixa eu pegar aqui, ó, conjuntos. Union. Aqui, ó. Galera, o banco de dados ele funciona exatamente como um conjunto. Na matemática, um conjunto é o seguinte: se eu tenho. Aqui, ó, isso aqui é legal. Isso aqui é do SQL mesmo. Se eu tenho duas. Deixa eu desenhar. Eu acho que talvez fique mais fácil para vocês entenderem. Deixa eu ver aqui. DIO. Deixa eu botar aqui o net. Beleza. Criar um novo diagrama. Clicar aqui. Beleza. Beleza. Então aqui, ó, eu vou criar uma bola aqui, um círculo aqui e um outro círculo aqui, certo? Entendam que é o seguinte. Deixa eu abrir aqui, aumentar e aumentar. Beleza. Então, deixa eu tentar mudar aqui. Aqui. Vou mudar somente. Peraí. Vou mudar aqui para uma outra cor só para ficar visível. Ficar. Beleza. Vou colocar aqui uma cor diferente também. Beleza. Imagina que aqui a gente tem alguns elementos. Um elemento A, um elemento B e um elemento C. E aqui eu tenho um elemento B e um elemento D, certo? Então vamos lá. Desculpa que aqui tocou meu alarme. Perdoa-me. Então vamos lá. Qual é a interseção entre esses dois elementos? O que é interseção? Qual elemento que existe aqui e não existe aqui? E aí a gente pode, ó, regras dos conjuntos. Peraí. Aqui, regras dos conjuntos.
Vamos ler aqui, notação, forma de representar, operações. Aqui, ó. Aqui a gente tem a interseção de A e B. Interseção é o que tem nos dois elementos, certo? Aí aqui ele vai falar, ó, o elemento A. Aí o elemento contém, beleza. Aí ele tem vários, tá, gente? Tem vários parâmetros aqui. O que eu quero mostrar para vocês é as operações de conjuntos, ele tá totalmente ligado ao SQL, porque o SQL são tabelas e ele lida com essa forma de conjuntos. Então, a interseção de A com B é isso aqui, ó. É isso aqui pintado. O que significa esse pintado? É porque aqui não vai aparecer, né? Mas aqui a interseção entre esses elementos é que o que intercepta ambos aqui? É o B. O B é o único elemento que tem em ambos, certo? É a interseção desses elementos. Aqui eu vou ver se ele já tem algum. Ah, ele tem alguns exemplos aqui. Eu vou criar esses exemplos para a gente mostrar isso na prática, tá bom? Deixa eu ver se ele. Tá, ele não tem, né? Tá bom. Então vamos fazer aqui rapidinho. Eu precisaria criar. Opa, deixa eu pensar. Tá, eu vou tentar mostrar aqui e eu faço um desenvolvimento aqui rápido para vocês. Beleza. Então é o seguinte, aqui ele tem uma companhia. Eu vou criar até um outro database, tá? Eu acho que é uma oportunidade para isso também. Beleza. Aqui a gente tem essas tabelas, vou fechar aqui. E aqui a gente tem o database. Eu posso, tá, gente? Eu gosto de criar aqui. Deixa eu abrir um outro script aqui. Peraí, vou abrir aqui. Create Database. Eu posso criar aqui pela interface também, tá? Você pode me perguntar, Rodolfo, é um problema eu criar? Não vejo. Mas você que está aprendendo agora, acho legal você criar porque é interessante você ir aprendendo como fazer. Beleza? Mas se você já sabe, enfim, aí é muito mais você com você mesmo, beleza? Se você acha que já sabe, segue a vida assim. Beleza, eu vou criar aqui uma database. Não, eu vou criar por código mesmo. Eu vou vir aqui em SQL Editor, New SQL, Create Database Business. Business não, deixa eu ver. Skill Business. Vou criar assim. Beleza, vou criar essa database. Criado o database, ele não vai aparecer aqui, mas eu vou mostrar como que eu vou fazer. Vou dar um refresh para ver se ele aparece. Não aparece. Beleza. Então vem aqui, ó, editar. Vou só pegar esse daqui, vou ver se isso aqui vai funcionar. Ok. Vamos ver se aparece. Yes. Ele vai fechar tudo. Tá, peraí. Aqui não vai aparecer. Porque vai aparecer o Postgres, mas beleza. Eu vou editar aqui, vou entrar aqui. Opa. Peraí. Eu botei errado. Claro. Aqui é localhost, né? Aqui vou dar OK. Agora vai funcionar. Aí, para eu não mexer nesse, eu posso renomear e colocar assim, ó, rename. Eu vou renomear essa conexão. Vou colocar que aqui é esse nome, blogskill.dev, certo? Ó, renomeei. Agora eu vou criar uma outra conexão, certo? Com Postgres, localhost, o meu é Postgres mesmo, se eu não me engano. É isso mesmo. Botem aqui o database de vocês. Eu vou colocar que é o skill e underline business. E é esse que eu quero acessar. Vamos ver se ele conecta. Conectou, vou finalizar. Tenho agora o skill.dev, que é aquele banco de dados que a gente criou. Ó, aqui. Beleza. Aqui eu vou vir aqui. Então vou adicionar. A gente vai vir aqui, ó. Ele criou esses aqui. Aí, gente, é uma boa oportunidade de a gente usar um ChatGPT, por exemplo. Acho que é super tranquilo nesse sentido. Eu tenho aqui na minha máquina deixa eu abrir meu terminal, que é o Llama. O Llama Run, o Llama 2.
Vamos ver se ele consegue aqui fazer uma coisa legal pra gente, que aí a gente já não precisa se preocupar. Porque aqui é create SQL query to create database, create table company with company with. Aí vocês podem usar o ChatGPT também, tá, gente? Fiquem à vontade. Nesse sentido, acho que é legal. Se vocês, eu até desafio vocês a criarem, tá? Acho que é legal. Pausem o vídeo. Desafio vocês a criarem aqui a tabela, ó. Tabela. Create Company, que é o nome da tabela que a gente precisa criar, que é companies, é no plural, aqui tá no singular, tá errado, né? É no companies, no plural, ID, name, age, address e salary. E depois insere esses dados. Paul, 32, Califórnia, 20 mil. Eu sugiro que para vocês é muito importante vocês pausarem o vídeo, pegarem esse tutorial aqui, ó, tutorialpoint.com/postgres /postgres SQL e underline unions e underline clause e underline ponto HTML. E isso aqui vocês inserirem, cara, isso é uma oportunidade muito legal para vocês treinarem. Se vocês não conseguirem, se der erro aqui e não funcionar, eu vou fazer na mão. Então, fiquem seguros disso, beleza? Então, vamos lá. Vamos ver se ele cria. Vai demorar um pouquinho, ele vai tentar dar uma enrolada. Você pode seguir o seguinte comando, ele vai criar aqui, ó, int primary name varchar age break of carry. Beleza, agora ele está explicando, né? Vou criar aqui e vamos aqui. Na verdade, não era nem esse que eu queria, né? Mas beleza. Eu só tô criando, gente, porque eu quero fazer os unions relativo a ele, tá? Porque aqui ele vai ensinar direitinho e a gente vai fazendo uma passada juntos. Então, vamos lá. Primeiro eu preciso criar aqui. Aqui. Isso aqui é o que a gente vai criar. Criei a tabela no Skill Business que eu acabei de criar. Agora eu vou pedir para ele me trazer o insert desses dados. Vamos lá. Retorne o SQL para insert desses dados. Vamos deixar ele botar. Ó, insert, into company. Novamente, se vocês não pausaram o vídeo, eu acho que vocês estão perdendo uma grande oportunidade, tá bom? Mas é com vocês. Eu só estou usando para ser mais rápido nesse vídeo, porque a gente já falou sobre isso. Então, assim, eu já consigo explicar num vídeo mais curto para vocês e não preciso ficar novamente fazendo o que eu vou fazer nos próximos vídeos, tá? Mas eu acho que é interessante por conta desse union aqui. Já depois, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre o join. Então, o join já é uma coisa que a gente vai conseguir fazer no nosso blog ali para eu mostrar. E eu acho que o union é importante vocês conhecerem, apesar de dificilmente eu uso, tá? No meu dia a dia, dificilmente eu usei o union. Mas acho que é importante vocês conhecerem. Beleza, ele gerou aqui, vou copiar. Ele aqui é bem legal para fazer esses inserts, para ele fazer essa geração de texto que ajuda rápido. Deu um erro, né? Erro. Numeric Field Overflow. O field com precisão de 5, escala 2, deve ser arredondado para um... Viu? Isso é um ponto legal. Que eu gostei aqui de ter ocorrido o problema, né? Porque aqui já demonstra que não é tão eficiente, não é tão verdadeiro como a gente acha que é, né? Então, assim, acho que é importante a gente conhecer o de fato que a gente está fazendo. Beleza, o que ele está me dizendo aqui com o erro, né? Ó, o field, o campo. O que é um campo, Rodolfo? ID, name, age, address, salary. Com precisão 5, escala 2, a escala 2 deve ser arredondado para um
um valor absoluto menor do que 10 elevado a 3. Então, qual é o ponto aqui? O problema é isso aqui, são esses valores do salary. Ele não deixou bem claro o que é, mas vamos olhar aqui o que a gente rodou, ó, decimal salary. Viu? Eu só copiei e executei. Mas aqui é importante a gente entender um ponto. O decimal ele tem uma precisão de 5. Vamos rolar, vamos verificar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Vamos tentar fazer o seguinte, então. Value, vírgula, vírgula. Vamos ver aqui qual é o que deu problema, né? Vamos lá. A precisão 5, peraí. 65 mil, 85 mil, 45 mil, 10 mil. A precisão 5. Tá, claro. Então, aqui faltou o seguinte, vírgula 00. Porque ele tem precisão 2, que é os centavos, né? Vamos ver se é isso. Eu não sei se o decimal aqui ele vai ser com vírgula ou com ponto. A gente olha aqui. Vai ser com ponto, claro. É com ponto. Mas deixa eu olhar aqui para eu ter certeza. Decimal precision. Postgres. Salary. Vamos ver aqui. Eu coloco como... mas aqui ele não tá... tá. Eu coloco como flow... tá. Ele começa a colocar aqui como string, né? Mas aí depois ele converte esse char... Tá, mas aqui não é isso que a gente quer. A gente não quer fazer um caching. Cache é conversão, tá, gente? Esse caching aqui, ó. Quando a gente quer converter um valor. Ó, select float. Aquele round, ele tá arredondando, tá? O que é arredondar? É fazer com que um valor ele seja arredondado para, por exemplo, 12,34. Então vai ficar 12,35 ou 34, porque assim, o 5, dependendo do sistema, ele aumenta mais 1. Dependendo de outros sistemas, o 5 mantenha. Então a gente manteria 12,34, tá? No caso ele arredondou para 12,35. Aqui, ó, ele é arredondado. Isso aqui é o valor arredondado. Tá bom? Tá bom. Deixa eu ver aqui. Aí vamos lá. How to check decimal in Postgres SQL. Vamos ver aqui. Eu quero ver, na verdade... É ponto. Beleza. Aqui, ó. Isso aqui que eu queria saber. É ponto mesmo. Beleza. Porque vírgula faz todo sentido, né? Porque vírgula aqui a gente iria colocar uma outra coluna, tá? Aqui. E assim, gente, esse é o ponto que eu quero trazer também para vocês. Às vezes a gente tem que pesquisar. Às vezes não. A maioria das vezes a gente pesquisa, tá? Não tenham vergonha. Não achem que vocês são menos desenvolvedores porque pesquisa. Pelo contrário, eu acho que quem não pesquisa que está perdendo muito de aprender. Então, não fiquem com esse receio de que desenvolvedor não pesquisa, não olha. É uma coisa que não é verdade. Mas aqui continua o erro. 10 tem um valor absoluto. Aí eu já vou ensinar um outro ponto para vocês. Vamos lá. Como que eu busco um erro no Google? Ó, erro numeric field overflow, certo? Overflow é porque estourou. A gente ultrapassou a quantidade que é permitida. O que eu posso fazer para resolver é isso aqui. Eu vou mostrar como pesquisar o erro, tá? Eu acho que é importante. A gente pode vir aqui, ó, fazer isso aqui, diminuir. Vamos ver se isso aqui funciona. Deixa eu já copiar aqui se isso funcionar. Eu quero mostrar como que eu pesquisaria. Vou só comentar aqui. Vamos lá. Vou executar. Ainda deu erro. Beleza. Como que eu procuraria esse erro no... Aqui, ó.
5 e 2 é uma coisa nossa, que a gente colocou. Então, o erro não vai ser tão fácil de encontrar assim, certo? Então, como eu faço para encontrar um erro? Error. Eu tiro isso aqui e deixo só o erro assim. Aí ele vai falar das escalas, 2, não é o nosso caso. Então a gente quer entender de forma genérica. Ele falou que 10 elevado a 8. É mais ou menos isso que a gente quer, né? Aí a gente vai ler agora, vamos ler. Qual é, 3 respostas e a gente vai olhar qual é a resposta que mais levou um like, 34. Então foi essa. É como, dananã, above, isso é precisão e escala do problema. Isso permite que, como o Numeric Precision Scale trabalha, suponhamos, se nós temos uma coluna definida como 10 e 3, que no nosso caso é 5 e 2, isso significa que nós podemos somente salvar 10 dígitos em um total de 3 espaços. Depois do decimal point, do ponto decimal, certo? O range você pode salvar a escala de... Aí ele coloca aqui o range, né? Aqui no nosso caso a gente está ok e está funcionando. Deveria funcionar, mas eu acho que a gente colocou algum... Ah, porque o nosso é decimal. Mas tá certo. Deixa eu me ver. Deixa eu me ver o que está acontecendo. Pera aí, vamos focar aqui. O salary é um decimal de 5. Eu vou alterar. Deixa eu só alterar aqui. A gente vai vir em esquema, public, tables, company, coluna. Aqui o salary. Eu vou vir aqui e vou dar um duplo clique, que aqui a gente pode ver as informações. Aqui eu posso alterar as informações, tá bom? Aqui eu vou colocar vou aumentar a precisão aqui. 10 para 2. E vamos salvar. Persistir. Aqui é para salvar, tá, gente? A alteração que eu fiz. Ele deu um alter table por debaixo dos panos, tá? Eu poderia fazer isso também. É só para ver aqui como que a gente vai resolver. Se isso aqui já resolve. Aí, resolveu. Não sei por que a quantidade aqui ele estava equivocada. Mas beleza, funcionou. Então ele inseriu, se a gente vier aqui e fizer assim, select from company. Como que melhor? Eu quero fazer melhor. Pausa o vídeo, me responde. Se eu selecionar, como que eu faço na verdade para selecionar todas as companhias e mostrar todos os dados? Como vocês fariam? Eu quero mostrar todos os dados. Pausa o vídeo, pensa mentalmente e depois volta pro vídeo, beleza? Então vamos lá que eu vou responder. From categories company. Company. Vamos ver aqui os dados, se eles estão aqui. Erro de sintaxe from... Peraí. Tá. Aqui. Erro de sintaxe. Aqui. Deixa eu colocar de novo aqui. Select. Asterisco from company. Vou aqui fazer o mesmo. Beleza, tenho aqui certinho. 2.000, aqui eu vou colocar que é 20.000, né? Vou colocar aqui que é 15.000. Vou colocar aqui que é 85.000. Vou colocar aqui 45.000. Vou colocar aqui que é 10.000. Aqui 65.000. Aqui 20.000. Aqui a gente pode também fazer essas alterações. É um insert, tá, gente? É de forma UI, via interface, tá? Você pode fazer isso também. Novamente, tudo que eu estou explicando para vocês é para que vocês saibam o todo. Tanto lidar com a ferramenta, quanto lidar com a UI. Isso é importante. Claro que no dia a dia de trabalho, a gente vai aqui, já faz as alterações, mas tem momentos que não. Tem momentos que você precisa criar. No meu trabalho, a gente cria o tempo todo SQLs para fazer inserções no banco. A gente não faz via interface, tá, gente? A gente precisa criar na mão para poder fazer a inserção no nosso banco de dados.
Então, por isso que é importante vocês aprenderem. Ah, Rodolfo, mas por que você não está fazendo? É só para otimizar, porque agora, nessa aula, não é importante isso. Isso não é o mais importante. É o Union que a gente vai resolver. Beleza, deixa eu voltar aqui. Só para que vocês saibam, dê uma estudada em conjuntos, é interessante. Agora eu vou criar o de departamento. Então, vou fazer aqui mais rápido. Create table departments. Departments, tá certo? Departments, certo. Vou criar uma tabela. Opa. Aqui, vou passar a coluna. Qual é a coluna que ele quer? Que ele tem. ID, DPT. Deixa eu colocar aqui. E ele tem employee. Deixa eu só ver aqui, né? Join on company department. From company. Ah, beleza, ele só tem esses dois aqui mesmo. Beleza. Deixa eu só colocar aqui embaixo. Então a gente vai ter um ID. Int primary key. Vamos ter um DP. DPT. DPT é o que? É um varchar. Varchar 50. DPT e temos o emp ID, que vai ser, eu imagino que ele é um foreign key. Aqui eu só vou colocar int, tá? Não vou colocar pra gente ter um foreign key, porque não é a intenção aqui, novamente. Vou criar, beleza. E aqui eu já vou pedir para ele criar essas inserções do SQL. Para ser mais rápido. Crio um insert para esses dados na tabela departments. Vamos lá. Só para a gente ser mais eficiente e mais rápido, tá? Mas vamos lá. Aqui, insert into. A gente poderia. Deixa eu ver qual é o primeiro dado. ID DP. Tá. Into departments. Departments. E a gente vai passar as colunas, que a coluna vai ser ID, como que é? DPT e emp ID, values. Aqui a gente vai adicionar os valores, né? Que ele vai mandar aqui pra gente. Aqui já deu pra gente. Aqui, ó, só para ser mais rápido, correto. Beleza, a gente executa aqui, executou, já temos também. Agora pausa o vídeo, como que eu faço para retornar todos esses departments? Pausou? Confio em você, hein? Vamos lá, select, asterisco from, departments, e a gente vai visualizar os departamentos. Ok, agora a gente vem para nossa aula de verdade, né? Agora, é o seguinte, a gente pode usar o Union para a gente pegar os dados dessa tabela e dessa tabela e mostrar unidos, tá? Eu ainda não falei do join, mas já vou usar aqui ele com ele. Vou pegar aqui a carry que ele adicionou, só para mostrar para vocês. Mas na próxima aula a gente vai falar de join, tá? Fiquem tranquilos. Vou pegar esse query. Vamos lá. O que ele está fazendo aqui? Ele está pegando as associações dessas tabelas. Espera aí. Vamos lá. Seleciona. Ele está escolhendo quais dados ele quer selecionar da tabela company, tá? Quais dados da company ele quer selecionar. Lembra que na company a gente tem ID, name, age, address e salary? Então ele quer pegar o empty ID, o name, o DP do department, não é do da company, tá? Porque ele vai fazer um winner join. Esse winner join, ele pega todos os valores que estão associados department ID com o company ID. Rodolfo, ficou confuso. Tá, vamos lá. Se eu pego aqui, ó, esse empty ID 1, vamos lá, esse empty ID 1 from, deixa eu selecionar company. Ó, lembre-se desse ID 1 aqui, tá? Ele não tem o ID pool aqui?
32 anos, Califórnia, 20 mil. Então, é isso que ele está fazendo. Então, ele pega aqui o ID 1, tem que ser igual ao Department ID, que é o Empty ID. Ó, aqui, vamos dar aqui um selecionar. Aqui em Department. Ó, o Empty, que é o que a gente quer, tá? Ó, Empty ID é 1. Então, quando tiver 1 e 1, ele vai pegar e entender que o IT Billing está associado a POU. POU é do departamento de IT Billing. Entende? Então, é assim que a gente faz essas associações. Ó. 1 é POU, 2, Engineer. 2 aqui, vamos ver quem é 2 aqui. É do Texas, é a Ellen. Certo? A Ellen é uma engineer, é uma engenheira. Então, é assim que a gente vai fazendo essas associações. Certo? Então, se eu rodar isso aqui, é o seguinte, ele vai me retornar. Ah, claro, tinha que ter colocado o forward key. Ah, tá, não, perdão. Aqui, Departments. Aqui. Departments aqui, vou alterar aqui também. Ah, um ponto importante. O inner join, eu não queria falar isso agora, tá? Mas vamos lá. O inner join, ele pega o seguinte. Quando eu falo from company, ele entende que do from eu vou comparar alguma coisa dessa tabela aqui, tá? Company comparado com company. Então, on, qual é a tabela depois do from que você quer comparar? É a coluna ID com a do inner join, que aí você pode escolher qual é a coluna. Aqui é igual a igual, tá, gente? É uma comparação. É para ver se esses dois são iguais de verdade. Certo? Deixa eu ver se agora funciona. Departments. Espera aí. Eu acho que eu coloquei errado ali, né? Acho que eu coloquei Department. Coloquei, mas beleza. Não tem problema. Deixa eu rodar aqui de novo para ver se vai. Foi, beleza. Então, o que ele me retornou agora era os valores, ó. Eu fiz um join e aí eu consigo aqui, gente. Lembra do asterisco? Que ele retorna tudo? E aqui eu consigo selecionar quais colunas dessas duas tabelas eu quero, certo? Então, aqui da primeira tabela, da company, eu retornei name. Ó, o empty ID eu retornei da tabela departments. E eu consigo juntar essas tabelas, eu consigo fazer uma junção delas. Um join, join é juntar, certo? Esse winner é o padrão, tá? Calmem, não criemos pânico. E a gente pode também usar o left outer join. Mas calma, eu só quero mostrar o union primeiro. Beleza, vamos lá. Aqui eu rodei essa tabela e vou rodar essa daqui. Tá. Aqui novamente. Eu coloquei errado. Tentem colocar corretamente o de vocês, tá bom? Escrevi errado aqui, mas beleza. Ó, a outra tabela é isso aqui que ela retorna, certo? O mesmo empty ID, name, department e tudo mais. Então, eu quero fazer uma união entre essas duas tabelas, gente. Como que eu faço? Uma união é exatamente isso. Eu pego a mesma quantidade de colunas aqui, ó, e são iguais, certo? E eu quero fazer uma união entre elas, retornar os registros, todos os registros dessas duas tabelas, entendeu? E aqui o union, ele pega os registros também, não duplicados. Não, perdão. Os registros também duplicados, se eu não me engano, eu acho que é isso mesmo. Deixa eu lembrar aqui. O union seleciona, deve selecionar os números da mesma coluna selecionado, como eu havia falado para vocês. O número das colunas das expressões, o mesmo tipo de data, precisa ser do mesmo tipo, tá, gente? Inteiro com inteiro, string com string e assim por diante. Mas ele não retorna os do mesmo tamanho. Ah, tá. Os duplicados. Ele não retorna, exatamente. Ele não retorna os duplicados, tá? Por exemplo, se eu tiver 2 POU, ele não vai retornar, certo? Então, eu queria trazer isso para vocês entenderem. Que aqui ele vai trazer todos os elementos. Beleza? Espero que tenha ficado claro. E agora a gente pode usar o union all. O union all, ele retorna até os duplicados, certo? Então, se eu tivesse um duplicado aqui, ele retornaria também, certo?
Deixa eu olhar aqui, Can Company. Deixa eu ver se ele retornou todos os dados da forma correta. Department, the Company ID, certo, certo. IT Billing. Tá certo, certo. James aqui, beleza. Tá, beleza. Aí, um ponto legal aqui, vocês também podem fazer os filtros, tá, gente? Ó, ordenar. Novamente, eu não quero que vocês usem a interface por enquanto, mas eu estou explicando a interface para vocês saberem que vocês podem usar também. Claro, depois que vocês já estiverem cientes do que estão fazendo, eu acho que é super tranquilo usar a interface, tá? Não vejo nenhum problema. Mas, primeiro, gravem essas regras e como funciona, como é. Depois vocês vão praticar com interface, tá? Mas aí, beleza. Aqui a gente já tem um Union que ele traz até os duplicados. Beleza? Vamos olhar aqui. O Union aqui. Aqui eu vou alterar, né? Porque eu coloquei errado. Aqui também. Aqui também. Beleza. Vou selecionar aqui. Ó, ele trouxe até os duplicados, olha só. Certo? Tem mais registros aqui. Então, o Onion All. E como que eu faço isso, Rodolfo? Pô, você só copiou o código. Beleza, eu explico agora. Não tem problema. A gente junta duas carries, tá, gente? São duas carries diferentes. Essa carry, se eu quisesse... Lembra? Vocês viram que eu rodei primeiro essa aqui? Porque são carries diferentes. Essa é uma carry, essa é outra carry. Certo? E quando eu coloco o union, eu junto as duas tabelas. Eu estou fazendo a união dessas duas tabelas. Desses dois resultados. Aqui o union all é o mesmo processo do union, certo? Eu só coloco o all, correto? Existe também, aqui ele não mostra, né? Mas existe o except, Postgres, except clause and the intercept. Aqui, Postgres except. Aqui ele já mostra o conjunto, né? E aqui o except é a exceção, né? Então, dependendo da tabela, ó, aqui, selecione a select list, né? As listas das colunas que ele quer, da coluna A, exceto selecione. Aí ele faz um exceto, eu não quero o select list da lista B, que aí é a coluna B. Esse A é uma coluna A, esse daqui é uma coluna B, certo? Então você faz um exceto, uma exceção daquilo ali. E o intercept segue o mesmo princípio, tá? Aqui, gente, eu só tô dando uma passada para vocês conhecerem, tá? A ideia não é tornar vocês o expert e tudo mais. Se vocês quiserem ir aprofundando, eu vou criar um curso mais para frente somente de SQL para a gente ir a fundo, porque o SQL é muito grande. Mas eu quero que pelo menos vocês saibam que existem essas funções e que vocês podem um dia precisar ir trabalhar, certo? E também na hora de eu explicar o framework ficar bem mais claro para vocês. Certo, gente? Eu espero que tenha ficado claro. Eu já vou fazer o seguinte, eu vou copiar esses dados aqui. Vou vir aqui, ó, no nosso código, vou colocar aqui do union all, certo? E aqui vou salvar e já vou colocar lá para vocês também terem. Só não precisem fazer isso, tá? Isso aqui, a não ser que apareça de vocês. O meu é por conta do Visual Studio Code. Vou adicionar git commit, adiciona constraint and union. Joguei lá pro repositório. Main, origin main. Joguei pro main. E tá lá. Beleza? Bom, é isso essa aula. Eu espero que tenha ficado claro. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na próxima aula. Foi muito bom estar com você. Ânimo, espero que tenham entendido ali o uso. A gente vai agora para o nosso inner join, left arm join e os joins da vida. Beleza? Valeu, obrigado. Até mais.